depois não precisa copiar nada. Show de bola. Seja f uma função de domínio R contra domínio menos um terço. Lá eles levam em conta, assim, esses conceitos. Uma coisa que no Brasil a gente não leva muito em conta, do tipo, vou resolver a continha e acabou. Lá não. Lá tu precisa saber bem a matéria por trás, assim. Qual é o contradomínio da função? Domínio definido por esta aqui. Muito bem. É porque ele deu uma função, a f, informou algumas coisas, mas está te pedindo outras coisas sobre a g, né? Uhum. De certa forma, depende de f. Muito bem. Então, agora, como é que a gente vai fazer isso aí, né? Daí vai do teu conhecimento em domínio, contradomínio, ou não, né? Por exemplo, você saberia dizer o que é o domínio de uma função? Não. Domínio são os valores que você pode colocar no x dessa função. E o contradomínio, lá em Portugal, eles usam uma palavra diferente do que a gente usa no Brasil. No Brasil, a gente costuma chamar imagem para isso. Mas lá eles chamam de contradomínio. Contradomínio para nós é outra coisa. O contradomínio, para eles, são os valores que você pode receber de y, sacou? Ou seja, são os Sim. valores que... Eu conheço. Isso é uma função, né? Isso existe de É, função, ou não? sim, estamos falando de função, ó. Então, eu conheço função por x, y, essas coisas. Mano, no caso, o contradomínio seriam os possíveis valores de y, certo? Sim, sim. Então eu conheço como y, mas é a mesma coisa, né? É que y e f de x é a mesma coisa, né? Sim, São sim. os valores que a função assume. Muito bem. Então, levando em conta isso, né, vamos utilizar as informações que nós temos. Por exemplo, nós temos que para qualquer valor de x aqui, a nossa funçãozinha f, né, que é a informação que nos foi dada, a nossa funçãozinha f, ela pode estar entre -1 e 3. Bem, lembrando, esses aqui são os valores que a função pode assumir, não o x, ok? Que a função Sim. pode assumir. Show de bola. Muito bem. Só que a nossa função g, que é o que realmente o problema pede, é uma função que depende de f, né? Veja só aqui. Uhum. Então, obviamente, a gente consegue construir algo aqui para que apareça nessa dependência. Então, por exemplo, uma vez que os valores de x aqui é para todo R, né? Então vamos dizer assim, colocar x ou colocar x menos 2 não altera muito o problema. Porque quando eu mexo aqui dentro, eu estou mexendo, vamos dizer assim, na colocação dos valores de x, ok? Sim. Porque esse cara aqui dentro, ele é só um indicativo de que você tem uma função que depende do x. E como ela tem todo o R, o que significa? Significa que ela vai de menos infinito a mais infinito. Beleza? Apesar Beleza. de ela ir de menos infinito a mais infinito, no x, no y, ela tem uma definição, ela é limitada, vamos dizer assim. Um exemplo de função infinita, isso acontece é a função seno, né? A função seno é infinita. Só que ela está limitada de 1 a -1, sacou? Aqui. A nossa função ali, ela é um pouco diferente. Ela vai de -1 a 3. Tudo bem. Mas o que eu quero dizer é que o valor de x não importa. Portanto, esse x menos 2 aqui não vai interessar, uma vez que nós estamos procurando contradomínio, valores A de y. gente, a gente só se liga pro mais um ali, né? Exatamente. Então, eu posso tranquilamente continuar escrevendo que f de x menos 2 continua indo de -1 a 3. Tá bom? Independente dos valores que eu jogue aqui dentro, essa função ela vai ir de -1 a 3, não tem conversa. Ok? Ok. Tipo o seno lá. Se eu mudar o que eu estou jogando ali no x, continua indo só de -1 a 1. Não dá nada. Muito bem. Só que a gente, para encontrar a nossa g de x, lá eles chamam de g de x. A g de x não é apenas f de x menos 2, mas sim f de x menos 2 ali mais 1, né? Mais um. Portanto, eu tenho que pegar essa estrutura que eu criei aqui e fazer aparecer esse mais 1, né? Então, deixa eu só dar um espacinho aqui.
Eu vou colocar mais um aqui. Agora isso virou AG, né? Isso aqui já é AG de X. Ó, certo? Certo. Pô. Então, porque eu somei um. Só que eu não posso simplesmente somar um aqui apenas. Para manter a desigualdade, eu preciso somar mais um dos dois lados. Beleza? Aí fica 0 e 4. Exato, fica de 0 a 4. Então, significa que o contradomínio vai de 0 a 4. Show de bola? Vamos ver se nós temos essa opção. Temos, olha só que legal. Beleza? Beleza. Entendeu a ideia do probleminha? Entendi. Então, eu adoro quando vocês dizem que entende a ideia do probleminha, porque eu posso cobrar um probleminha parecido, beleza? Pode. Me ajuda a medir se você está pegando bem aí ou só entendendo o que eu estou falando. Só um instante para eu pegar um probleminha parecido. Fechou. Note que é muito diferente, né? Você fazer o problema ou ver eu fazendo. Porque quando eu estou fazendo, eu sempre vou pelo caminho certo, né? É mesmo? Eu trabalho com isso e tal. Agora, às vezes, o aluno, né, quando ele está fazendo as contas aí, ele não vai pelo caminho certo, né? Pode até chegar na resposta, mas é importante que eu veja, né, quais são suas dificuldades, os caminhos que você pega, etc. Tá bom? Então, eu vou fazer essa Beleza. visita aqui para te ajudar. Eu vou salvar e vou te enviar no Zap e tu pode ficar olhando lá, tá? Enquanto tu me responde isso aí, beleza? Não precisa ficar perguntando, eu nem quero isso, eu quero que você tente fazer a questão. Mesmo se eu errar. Errar, errou, não tem problema, beleza? Mas eu quero que você resolva ela como se estivesse se resolvendo para a prova, para eu te dar umas dicas de como escrever também, beleza? Ok. Então tá bom, sem pressa, passa aí do seu jeito. Só um minutinho que eu vou pegar meu celular lá embaixo. Sem pressa, sem pressa. Vamos. E aí, vamos lá, cara. Vamos pegar o bilhete. Levantou ele mais cedo como logo depois de nada. Voltei. Show de bola. Então, boa tentativa aí. Qualquer coisa estou aqui, mas tento fazer por conta própria. Beleza. Deixa eu ver aqui. Essa é 0 e 4 também? C04? Bem, não sei. Me envia aí e a gente vê. Tá, deixa eu só terminar meus cálculos aqui que eu fiz só uma suposição. De bola.
Hum. Vou te mandar no WhatsApp. Beleza. Deixa eu ver aqui. Aí, pegou a ideia. Nota 10. Bora pra próxima. Deixa eu Perfeito. pegar aqui. Agora, bem, essa conta aí foi bem fácil. De Sim. modo geral, é uma das mais fáceis aí que eu já vi no Exame Nacional, para ser bem sincero. Uhum. Então, continuando aqui. Essa aqui já começa a ficar braba, porque é uma questão de probabilidade, ok? Vamos lá. E essas questões de probabilidade a gente não vê muito no ensino médio, sabe? Pelo menos não do jeito que os portugueses costumam resolver, que é com o que eles chamam de tabela de dupla entrada, um negócio assim. Então, vamos ver. Passando um colírio aqui no olho. Uma orquestra a realizar audições para novos instrumentistas. No primeiro dia das audições participaram apenas candidatos flautistas e violinistas, ou seja, a gente já meio que tem duas variáveis aqui. Ou o cara é flautista ou ele é violinista, certo? Você pode pensar que ele é violinista ou não é violinista, por exemplo. Tanto faz. Às vezes é melhor definir a variável como ela ou não ela, né? Para Sim. entender melhor a ideia de espaço complementar. Que o espaço complementar é o espaço do que a gente não quer ou não tem, né? Que é sempre 100% menos aquilo que a gente quer ou aquilo que a gente tem, certo? Certo. Era para pensar, qual é a probabilidade de você tirar coroa? É Sim. 100% menos a probabilidade de tirar cara, né? Sim. Make sense? Beleza. Então, tendo em vista isto, o número de candidatos estrangeiros era igual ao número de candidatos portugueses. O número de candidatos estrangeiros era igual ao número de candidatos portugueses. Beleza. Então temos Isso uma. significa 50%, né? É, boa ideia. É, sim. Então, 50% é português, 50% não é português, tá bom? Sim. Que mais nós temos aí? 3/10 dos candidatos estrangeiros eram flautistas. Maravilha. Aqui já vai entrar uma coisa que vocês aí no ensino médio não pegam bem, né? E é definir o que o problema está pedindo. O que é que o problema está pedindo aqui? Vamos ver. Selecione ao seu acaso um dos candidatos que participaram no primeiro dia das audições. Determine a probabilidade deste candidato ser português, sabendo que é violinista. Aqui está a pergunta. Então, deixa eu. Por que eu peguei só a pergunta, né? Pegar a questão toda, bicho burro. Por que eu estou focando nisso aqui? Porque aqui é muito fácil de errar o que está sendo perguntado, sacou? O que a gente está querendo saber aqui é um negócio chamado probabilidade condicional. A probabilidade condicional, ela, como o próprio nome diz, envolve uma condição. Qual que é a condição dessa pergunta aqui? A condição é que a gente sabe que é violinista. Sacou? Saquei. Então a pergunta é, qual é a probabilidade de que é português, mas eu já sei que é violinista. Então note que a probabilidade, vamos dizer assim, ela diminui, né? Reduz as quantidades de possibilidades. Ele tem que ser português e ser violinista. Sim, mas não é uma coisa e outra. Veja, aí que está o erro, né?
Eu sei que você está vendo isso pela primeira vez, então é comum você usar as palavras erradas para falar. Mas isso que você falou é um erro, apesar de parecer que está certo. É isso que eu quero que fique claro. Você dizer que quer saber se ele é português e violinista, tá errado nesse problema. Olha só que curioso. O que você quer saber é qual é a probabilidade dele ser português, sabendo que ele é violinista. Do tipo, poxa, já sei que o cara é violinista. Qual é a probabilidade de que ele seja português, então? Sacou? São Mais ou perguntas menos. diferentes. São perguntas diferentes. Por exemplo, uma pergunta bem bizarra. Deixa eu ver aqui. Qual é a probabilidade de a pessoa jogar na ganhar na Mega Sena, sabendo que ela joga uma vez por ano, certo? Sim, entendi. Uma coisa é isso, outra coisa é qual é a probabilidade dela ter ganhado na Mega Sena e que ela jogou uma vez no ano. Tipo, são coisas diferentes. É que é difícil colocar assim em palavras. Mas, por exemplo, uma coisa é a probabilidade de ele ser português e violinista. Tá bom? Dentre Uhum. todas essas pessoas aí, qual que é a probabilidade de você pegar uma pessoa que é português e violinista? Beleza, isso é uma probabilidade. Agora, qual que é a probabilidade dele ser português? Se eu já sei que ele é violinista. Percebe a diferença? Sim. Eu já sei que ele é violinista, beleza, isso aqui já não tem mais dúvidas. Então, sabendo que ele é violinista, qual que é a probabilidade dele ser português? Então você tem que pegar todos os violinistas e tirar uma Exato, probabilidade dele ser um português. exato, exatamente. Agora eu Exatamente entendi, isso. agora eu entendi. Sim, tanto é que a gente escreve desse jeito aqui. Eu vou colocar assim. Qual que é a probabilidade dele ser português? Sabe, esse P de P vai ser complicado. Vou colocar N de nacional, tá bom? Qual é a Tá, probabilidade dele ser nacional, ou seja, não ser internacional, ser português? Essa barra na matemática significa sabendo o quê? Ele é violinista. Bem, uma forma de você encontrar essa probabilidade é o seguinte: é você encontrar a interseção das duas e dividir pela probabilidade da condição. Já vou explicar, tá? Ó, o que é esse cara aqui de cima? É a probabilidade dele ser português e violinista. Tá vendo? sim. Então, veja, de novo, você quer saber a probabilidade dele ser violinista sabendo, ou melhor, dele ser português sabendo que ele é violinista. Aqui eu estou escrevendo qual que é a probabilidade dele ser português e violinista ao mesmo tempo. Então, de todas essas pessoas desse estudo, né, aqui eu estou colocando a probabilidade de eu tirar aleatoriamente ali alguém que é português e violinista ao mesmo tempo, ok? Sim, E, bem, isso aqui é uma fórmula, né? sim, Dividido pela probabilidade dos violinistas, exatamente aquilo que você falou. Eu estou visualizando a minha conta, eu estou fazendo a minha conta supondo aqui só em violinista. O que me interessa é só nos violinistas, porque eu já sei, né, que o cara é violinista, certo? certo. Então, por isso que eu divido aqui. Probabilidade, de modo geral, né, cara, é o que a gente quer dividido pelo que a gente tem, não é mesmo? Por Isso. exemplo, quando eu vou jogar um dado, eu tenho três, eu quero que caia um número par. Quantos números pares eu tenho num dado? Três. E quantos números eu tenho no dado? Seis. 6. Sim. Então, probabilidade é o que eu quero pelo que eu tenho. Então, se a gente parar para pensar, uma vez que a gente está querendo, tendo, né, só violinistas, nós estamos pensando o nosso problema só dentro dos violinistas, então por isso que o violinista está aqui embaixo, né? É o que a gente tem, certo? Isso é uma coisa que nós temos certeza, ok? Ok. E em cima aqui a gente coloca, né, o que a gente quer baseado nisso que a gente tem. O que a gente quer é essa turminha que é português e violinista. Só que a gente já sabe que está pensando só nos violinistas. A fórmula é essa, tá bom? Perfeito. Agora, a questão é, como é que nós vamos encontrar esses dois caras aqui? As probabilidades. Sim, porque eles não deram tantas informações no problema, né? Para encontrar a probabilidade aqui, você pode fazer de várias formas. Eu acho que a forma mais interessante aqui é nós criarmos uma tabela de dupla entrada, ok? Como é que é essa tabela? Criar o quê? Uma tabela de dupla entrada, como eu Ah, falei ok. agora há pouco, né? Nós temos aqui
a galera que é de Portugal, a galera que não é. Beleza? Beleza. Então, você até tinha me dito agora há pouco que é 50%, 50%, né? Muito bem. Porque tinha isso lá no enunciado, né? Sim. Muito bem. E também, a pessoa pode ser violinista e pode não ser violinista. São as possibilidades que nós temos. Beleza? Beleza. Então tá bom. Então eu vou passar um fio aqui para caneta para construir essa tabelinha. E, como toda tabela de dupla entrada, você tem que ter um total, vamos dizer assim. Do tipo, o total aqui é muito fácil, por exemplo. Vamos entender a tabela como um todo, né? É meio que um joguinho da velha aqui, uma batalha naval. Sim, eu vi no seu vídeo do YouTube, você disse que é bem comum cair esse tipo de questão na Sim, prova. bem comum. Mas o que acontece aqui é que você tem que entender o que são os quadradinhos nessa tabela, tá bom? Uhum. Eles são os valores das interseções. Do tipo, quem é que vai aqui? Aqui nesse quadrado. Vai quem é N, ou seja, quem é de Portugal, e quem é violinista, né? Se nós sabemos essas duas coisas, nós colocamos aqui. O problema é que a gente não sabe essas duas coisas. Porque é justamente o que a gente está precisando aqui, é uma informação que a gente não tem, certo? Sim. A princípio, nós não temos ela de imediato, vamos dizer assim. Não está no enunciado de imediato. A gente calcula eles com fração ou com porcentagem? Vamos deixar em fração. Usar, bem, você usa o que você quiser, né? Porque na prova lá, a prova é com calculadora. Ah, eu queria falar sobre a calculadora também. Tipo, todas as questões, se você pode usar calculadora ou só algumas? Todas você pode, sim. Só que tem algumas que você é obrigado a usar, vamos dizer assim. Ah, E daí eles vão por te causa da pedir até. dificuldade? Sim, e eles vão te pedir até resultados da calculadora mesmo, tá bom? Entendi. Isso. Então, show de bola. Tá, vamos continuar. Vamos usar as informações que o problema tem aqui, né, cara? Por exemplo, nós temos uma informação interessante aqui, ó. 3/5 dos candidatos são violinistas, certo? Sim. Então, vamos dizer assim: aqui está a coluna do violinista. O cara pode ser violinista português e violinista não português, certo? Uhum. Mas eu sei que, como um total, a quantidade de violinistas é 3/5. Fácil, né? Beleza. Isso está no enunciado. Eu posso até escrever essa como uma das informações aqui. PV, probabilidade de ser violinista é 3/5. Então, obviamente, se 3/5 é a probabilidade de ser violinista, qual que é a probabilidade de não ser violinista, então? 2/5. Exato, então por isso que eu posso colocar 2/5 aqui, né? Pela lógica. Muito bem. Bem desse jeito aí mesmo. O que mais nós temos? O número de candidatos estrangeiros é igual ao número de candidatos portugueses. Você falou, né? 50% para um, 50% para outro. Isso. A coluna das nacionalidades estão aqui, né? As colunas, certo? A Uhum. pessoa pode ser português e pode não ser português. Se é 50-50, então aqui no final da soma é um meio, um Um meio. sobre dois. Exato. Pegou a ideia? Peguei. Então a nossa tabela está sendo construída muito bem. Que mais informações nós temos aqui? 3/10 dos candidatos estrangeiros eram flautistas, ou seja, não eram violinistas, né? Muito bem. 3/10 dos candidatos estrangeiros eram flautistas. Bem, veja que isso que eu acabei de ler é meio que não, é exatamente uma probabilidade condicional, né? O que isso quer Isso dizer? aqui, a probabilidade condicional é o que nós estamos procurando, né? Lembra aqui? Ah, ok. Qual é a probabilidade de ser português sabendo que é violinista? O que nós Perfeito. queremos é uma probabilidade condicional porque tem uma condição. A condição é ser violinista, certo? Perfeito. Muito bem.
E o que nós temos aqui é meio que uma resposta de uma probabilidade condicional, né? Veja só. 3/10 dos candidatos estrangeiros eram flautistas. Então, é meio que a resposta da pergunta de uma probabilidade condicional do tipo: qual é a probabilidade de ser flautista, que no caso é não ser violinista, né? Sabendo que é estrangeiro. Não concorda comigo? Concordo. Porque é uma condição. Ó, eu sei que é estrangeiro. Quantos eram flautistas, então? 3/10. É isso que o português dessa pergunta está te dizendo, entendeu? Então é Uhum. uma questão de interpretação. Você precisa cuidar muito com a interpretação em problemas de estatística, porque é muito fácil confundir probabilidade condicional com interseção, né? Uma pessoa que não viu minha aulinha poderia pensar que isso aqui, na verdade, era interseção. Isso aqui era a probabilidade de ser flautista e estrangeiro ao mesmo tempo, né? Poderia pensar. Sim. Mas não é isso. O que está sendo dito aqui é uma condicional. Isso aqui é condicional. Isso aqui é a probabilidade dele ser, no caso, flautista, ou seja, não ser violinista, sabendo que ele é estrangeiro. Ok? Ok. Então, é uma questão de interpretação. Mais português do que matemática mesmo. Tá bom? Tá. Então, é isso que nós temos que entender. Que um, esse 3/10 é isso. Então, se você entendeu, tá ótimo. Entendi. Então, tá bom. 3/10, né? Só que, uma vez que nós sabemos isso, então nós podemos usar a fórmula da probabilidade condicional para encontrar alguma informação, né? Beleza. Eu sei que é 3/10, mas eu também sei, baseado na fórmula, que eu estava te ensinando agora há pouco, que quando você tem uma probabilidade condicional, é a mesma coisa que a probabilidade da interseção sobre a probabilidade da condição. Ok? Uhum. Muito bem. Então a probabilidade dele não ser violinista, sabendo que ele não é português, é igual à probabilidade dele não ser violinista e não ser português, dividido pela probabilidade dele não ser português. Com isso, a gente consegue encontrar esse cara aqui. Por quê? Porque eu sei qual é a probabilidade aqui, foi o que o enunciado me deu, 3/10, né? Ok? Ok. Essa probabilidade eu estou procurando, é uma das que eu estou procurando para eu poder resolver o problema, dividido pela probabilidade dele não ser português, que você me falou agora há pouco que era 1/2, não é mesmo? Uhum. Sendo assim, fazendo uma continha de bar, nós vamos ficar que a probabilidade dele não ser violinista e não ser português é igual a 3/10 vezes 1/2, ou seja, 3/20. Beleza? Beleza, só multiplicar, né? Isso, porque como eu estou isolando isso aqui, eu quero deixar isso aqui tudo sozinho. Então quem está Aí você embaixo vai para passa o outro pro lado lado. multiplicando. Isso, Isso. perfeito. Então tá bom. O que significa que nós temos mais uma entrada da nossa tabelinha. Nós temos lá o V barra N barra. Tá aqui, né? Hum. 3/20 eu cheguei, né? Sim. Tá bom. Aí fechou, né? Porque agora eu posso encontrar com matemática básica qualquer aqui, qualquer aqui, qualquer aqui. Não é? Por quê? Porque virou matemática de bar, mano. Olha só. O valor que vai aqui mais esse tem que dar 1/2, certo? Sim. Então é só saber fazer conta de fração. Você sabe fazer conta de fração? Eu tenho dificuldades. Não dá para ter dificuldade nessa prova aí. Você vai entrar e sair com a dificuldade na prova. Mas vamos lá, eu te ensino. Perfeito. Vamos pegar esse cara aqui que eu vou chamar de x, então. X mais 3/20 igual a 1/2. Entendo o pessoal no Brasil, cara, chega no
fim do ensino médio não sabe fazer conta de fração, tá louco? Eu não sei, parece que tem um negócio. A maioria dos meus alunos é isso, tá louco? Tanta coisa difícil para não saber, né? O ensino médio tá cheio de matéria complicada, números complexos, propriedades de função, a porra toda. E daí chega nesse assunto aqui que a gente aprende quando tá lá no quinto ano, sexto ano e não consegue continuar a conta por causa disso. Isso aqui é uma coisa maluca, não entra na minha cabeça. Ó, o que que eu vou fazer aqui? Tem trocentas formas de fazer isso aqui. Eu vou começar passando essa fração para o outro lado. Vai ficar x mais, opa, x igual a 1/2 menos 3/20. Para eu poder somar ou subtrair frações, eu preciso que os denominadores sejam os mesmos, certo? Sim. Eu não consigo somar ou subtrair se os denominadores forem diferentes. E existe um motivo para isso. Eu vou dar uma pausa na explicação complexa para explicar uma coisa like a tiazinha Roseli lá do quarto ano. Digamos que eu tenho uma pizza, certo? Tem uma pizza aqui e a minha amiguinha tem uma pizza também. E eu comi um pedaço de pizza e ela também comeu um pedaço de pizza. Claramente os pedaços têm tamanhos diferentes. Uhum. Daí vocês chegam em casa e perguntam quantos pedaços de pizzas vocês comeram? Você não pode dizer que é dois, né? Porque, bem, obviamente, né? São dois tamanhos diferentes, ok? Aham. Aqui você tem um pedaço de uma pizza que foi cortada em dois, aqui você tem um pedaço de uma pizza que foi cortada em quatro. Então, você não pode somar. Mas se você cortar do jeito certo ali a primeira pizza, você consegue, por exemplo, passando mais um risco aqui no meio. Perceba que você continuou comendo a mesma quantidade de pizza, não mudou absolutamente nada. Você só está observando essa quantidade que você comeu de um modo diferente. Agora você pode dizer que comeu dois pedaços de uma pizza cortada em quatro. Mais um pedaço de uma pizza cortada em quatro que a tua amiga comeu. Vão dar três pedaços de pizzas cortadas em quatro. Ok? Aham. É assim que faz conta de fração. Então, é por isso essa motivação de mudar o denominador. Para mudar, eu tive que multiplicar em cima e embaixo. Só multiplicando em cima e embaixo pelo mesmo número, eu mantenho, vamos dizer assim, a quantidade. Né? A quantidade é a mesma, só foi escrita de outra forma. É que nem escrever teu nome em corrido, né, ou a letra de forma, tanto faz. É, tem o mesmo significado. Então, a ideia é pegar esta coisinha. Multiplicar por 10 o 2 e o 1. Exato, então vai virar 10/20, ou seja, 17/20. Então encontrei ali essa entrada da tabelinha, 17/20. Beleza? Calma aí, volta ali na conta 17. O que que deu 17? Ah, desculpa, 7/20. Comi bola. Perfeito. 10 menos 3 é 7, né? Muito bem. Show de bola. Então agora você pode fazer a mesma estratégia para encontrar mais coisa aí, né? Se você quiser completar a tabela toda, na prática a gente só precisa do azulzinho ali. Mas se quiser achar outra casinha também pode fazer, pode ser? Aí agora faz da coluna do V, né? Faz aí a que você quiser. Isso aí. Você pode, claro, né? Você vai ter que usar essas informações aqui desse jeito, né? Isso mais isso igual a isso. Isso mais isso igual a isso. Perfeito. Tá bom? Vou fazer aqui. Sem pressa, vai lá. Faz o mesmo esquema que eu te ensinei das frações aí.
Eu vou fazer um teste aqui, tu me diz se eu posso fazer isso ou tá errado. Você tem que fazer a mesma conta que eu fiz antes, mano. Sim. Então não tem segredo, né? Mas eu montei. Divide mais e Eu, menos, né? eu botei o x sozinho, isolado, aí foi x igual 7 dividido por 20. 7 dividido não. Fração de 7 vigésimos menos 3 por 5. Se você fizer desse jeito, a resposta vai dar negativa. Vai dar certa, mas negativa. Existe uma ordem aqui, né? Faça do jeito que eu fiz, pô. X mais isso aqui igual a isso, certo? Sim. Então, não tenha medo de colocar as coisas aí, pô. Você só errou porque teve medo. X mais 7 sobre 20 igual a 3 quintos. Agora você vai passar o cara certo, ele vai estar com o sinal certo, entendeu? Não, sua resposta da negativa não faria sentido nenhum. Não existe probabilidade negativa. Vai lá, vai lá. Tá. Tu pode voltar lá na tua resolução se for ver um negócio? Tá Aí. doido, mano. Vou te mandar no zap aí. Beleza. Qual o curso que você quer passar lá em Portugal? Eu quero ir pra engenharia informática. É, lá eu dou muita aula pro pessoal da graduação em engenharia informática e é o curso que tem mais matemática sem precisar ter, cara. Sim, tem muita. Você vai ver até o cálculo 4, física 4. Não, física só até física 3, eu acho. Mas o cálculo é muito pesado lá. Muito, muito, muito. Você já sabe quanto precisa tirar na prova? Uns 160. Ah, 16. Tá. É. É uma nota alta. Bem alta. 16 de 20. Ah, você quer entrar num lugar bom, então, né? Universidade do Porto, provavelmente. Isso. É, lá é pesado. Eu fiz meu pós-doutorado lá também. Ah, sim, você multiplicou por 4 para que virasse 20. 5 vigésimos. Então, você fez 7, 20, 3 quintos, 5 vigésimos. Então é esse cara aqui, né? 5 vigésimos.
Mais conhecido como um quarto, né? Isso. Muito bem. É, ótimo. Então significa que nós já temos todas as informações para encontrar o que o problema está pedindo. Você acabou de encontrar o um quarto. E a gente sabe quanto que é a probabilidade de ser violinista. Isso foi dito no enunciado. A probabilidade de ser violinista é 3/5. Eu até Hum. coloquei aqui. Tá pronto. Agora é só resolver essa continha de fração de novo. Quando a gente tem uma fração dividida por outra, nós multiplicamos invertida de baixo. Multiplica em x, né? Não, multiplica invertido. Pega a de cima, multiplica de baixo invertido. Se você manteria e multiplicaria em x, mas eu prefiro inverter, sacou? Uhum. Dá na mesma. Vai dar 5/12, tá bom? Ou seja, a probabilidade de ser português sabendo que é violinista é 5/12, tá bom? Sim. Então Perfeito. note que foi muita conta aqui, básica, contas de soma, subtração, né? Aham. Multiplicações. O que não é básico aqui, com certeza, é a construção da tabela. Interpretação também. A interpretação do enunciado também, aquela questão de não confundir o que é sabendo o que com o que é e. Né? Uma coisa é o que está aqui. Qual é a probabilidade, ou melhor, vamos olhar para o que o problema está pedindo. Qual é a probabilidade de ser português sabendo o que é violinista? Isso é diferente da probabilidade de ser português e violinista ao mesmo tempo. Duas coisas diferentes. Mas a gente precisa dessa probabilidade dividido pela probabilidade do que a gente tem. Tem certeza que no caso que ele vai ser violinista. Ok? Ok. Show de bola. Probleminha assim, mano. Pode ter certeza que vai ter uma tua prova aí. Isso aí tem que saber de cor e salteado. Vamos ver a 2B. A 2B já me parece ser um problema de combinatória, pelo que eu lembro. Nem olhei aqui, mas pelo que eu lembro, tantas vezes que eu fiz essa prova já, é combinatória. Deixa eu só pegar ela aqui, um instantinho. Aí, ó, falei. O cara, quando trabalha é outra coisa, né? Essa prova aqui eu já fiz trocentas vezes. Devia saber de cor já as questões. Bem, não vai ter espaço aqui. Vou abrir outra folha. Só vai JPEG. Muito bem. Outro assunto aqui que tem no Brasil. Então daria para saber fazer. Combinatória aqui, isso tem no Brasil. Enquanto aguardam as audições, ah, agora sim, deu um bug aqui. Enquanto aguardam as audições, 4 violinistas, um violoncelista e 3 contrabaixistas vão sentar-se nas 2 primeiras filas de uma plateia, tendo cada fila lugares numerados de 1 a 4. Qual das expressões seguintes representa o número de maneiras diferentes de dispor os 8 músicos, ficando os 3 contrabaixistas numa fila? Bem, para entender esse problema, a primeira coisa que tem que entender é a diferença entre permutação, combinação e arranjo. Eu vou te mandar um arquivo que mostra essa diferença claramente. Só me dá um instante, tá bom? Tá.
Putz, não tô achando essa desgraça. Vou dar só mais uma procurada aqui, peraí. Aulas particulares. Achei. Bola? Ah! Tá, vou mandar no teu zap primeiro. Cadê tu? Então tu pode ir abrindo o zap aí? Já abri Ah, aqui. eu vou também mostrar aqui. Agora sim. Bem, nós estamos falando de uma situação onde de contagem, né? Nós queremos contar a quantidade de possibilidades. Isso é diferente de calcular a probabilidade. Quantidade de possibilidades é uma coisa, probabilidade de que uma possibilidade aconteça é outra. Muito bem. Quando a gente está falando de contagem, então nós temos três princípios interessantes, que é a permutação, o arranjo e a combinação. Para você saber qual deles tem que usar, você tem que se responder algumas perguntas, né? Uhum. Aqui nós temos as perguntas. O número de objetos é igual ao número de posições? Por exemplo, um anagrama. O que é um anagrama? Você sabe? O anagrama é vamos dizer assim, o anagrama é como uma palavra. Você pega uma palavra. Nossa, que explicação maravilhosa. O anagrama é o seguinte: você pega uma palavra e você rearranja as letras. As outras palavras formadas são anagramas, certo? Sim, sim. Por exemplo, o seu nome é Pedro. Você poderia se chamar, ou melhor, um anagrama do seu nome é podre, sacou? Aham. E também coisas assim que não precisam ter necessariamente significado português, né? Teore. E assim vai, uma palavra em russo. São anagramas. Ok? Ah, veja, nessa situação que eu acabei de te mostrar, a quantidade de objetos, que são as letras, é a mesma quantidade de posições, que são as posições das letras, certo? Sim. Se tivesse mais uma letra, teria mais uma posição, e assim sucessivamente. Nem sempre é assim. Por exemplo, digamos que numa sala de aula você tenha 50 cadeiras e 40 alunos. Né? O número de objetos e o número de posições são diferentes. Daí você se perguntaria aqui, a ordem importa? Bem, a ordem que você coloca os alunos vai importar? Pode ser que não. Mas, por exemplo, a ordem que você coloca os times numa tabela do Campeonato Brasileiro importa, né? Sim. Então, é, num caso seria arranjo, quando a ordem importa, tipo a tabela. No outro caso, quando não importa, é combinação. Muito bem. Reversível, caro. Vamos ver aqui o que está sendo dito, né? É um violoncelista que vão sentar-se nas primeiras filas de uma plateia, tendo cada fila 4 lugares, numerados de 1 a 4. Então, cada fila 4 lugares, a gente quer que os três contrabaixistas fiquem na mesma fila. Sendo assim, nós temos três contrabaixistas numa fila só. Dá para fazer uma combinaçãozinha aí, certo? Dá. Exato. Vamos dizer assim, a ordem que você coloca esses contrabaixistas vai importar, porque importa a fila. Então, por exemplo, como são três contrabaixistas e um violoncelista, você, só para isso, né? Só para uma fila, 4 de 3 em 3. Ok? Calma E aí, você tem repete. 4 músicos, mas 3 são contrabaixistas e a ordem importa, certo? Porque Ah, você certo. quer que eles fiquem juntos. Como são duas filas, que isso pode acontecer na primeira fila ou na segunda fila, eu tenho que multiplicar por 2. Ok? Ok. Muito bem. Como tá faltando pouco tempo, né? Eu não vou conseguir fazer desenhos e tal, mas
Você poderia fazer o desenho das filas, né? E colocar as cadeiras em cada fila e tal. Contar possibilidades, se for o caso. Aqui eu tô só te mostrando meio que por cima. E que mais, né? Como são quatro violoncelistas, quatro violinistas, um violoncelista e três contrabaixistas, né? Nós temos um total de quantos músicos aqui? 8, não é mesmo? Certo. Certo. Veja que nessa brincadeira aqui, nós já organizamos 3 desses 8 músicos, né? Aqui nós pegamos 3 e contamos as possibilidades deles se organizarem aí de 4 em 4 posições onde a ordem importa, certo? Certo. Porque importa se é contrabaixista ou outro cara ali, violoncelista, né? Sei lá. Ou seja, né? Eu só coloquei na cadeirinha 3 músicos, ainda faltam 5. E os outros 5 podem ficar em qualquer lugar, certo? Contanto que seja nos lugares restantes. Ou seja, vai ser uma permutação. Porque, digamos, aqui estão 5 lugares, certo? Eu vou pegar um dos músicos e vou colocar. Eu posso colocar 5 dos músicos aqui. Na próximo lugar eu só posso colocar 4. No outro eu só posso colocar 3 músicos. No outro 2 e o outro obrigatoriamente vai ficar nessa última posição. Certo. Então, pelo princípio da contagem, a gente multiplica. Isso aqui não é a mesma coisa que 5 fatorial? 5 fatorial. Isso. Então, por isso que ficou desse jeito a fórmula, sacou? Você vai organizar os 3 contrabaixistas em 4 posições possíveis onde a ordem importa, afinal de contas importa se é violoncelista ou baixista. Tem 2 filas para isso acontecer, e uma vez que isso estiver feito, ainda tem 5 que podem ser colocados nos outros lugares, né? Beleza? Beleza. Show de bola, meu irmão. Então é isso aí, bastante coisa para ver, né? A gente viu bem pouquito, mas é o que deu para fazer. Vai Tem ter mais, muita vai ter matéria. mais. Com certeza. Tem muita matéria aí, né? Números complexos, números complexos tu até viu no ensino médio, mas cálculo tu não viu absolutamente nada. Não. A geometria também não. Tipo, a geometria que eles veem é outra geometria, não é a mesma que a nossa. É uma geometria que aqui no Brasil a gente só vê no ensino, na faculdade também. É a geometria analítica, envolve multiplicação. Quais são as matérias que eles dão e a gente não dá? Bastante, mano. Mas essas que eu falei, números. Pega a prova lá que tu vai ver, mano. Mas é números complexos, geometria analítica, cálculo diferencial. E que mais? Tem também. Basicamente isso, né? Probabilidade, né? Que nem você viu. E tu é aconselha para estudar para prova e fazendo simulado e fazendo as provas dos anos anteriores? Uma dessas sempre cai, sim, porque as questões elas são muito parecidas. O que muda de uma prova para outra, que nem eu falei, normalmente é como fazer a prova, né? Às vezes a prova muda, assim, do nada. Mas as matérias são sempre as mesmas e as questões são sempre parecidas, beleza? Então o bagulho é macetar todas as provas. Fazer todas. E tem bastante aí. Eu posso te mandar essa, por exemplo. Deixa eu mandar ela para você aqui. Por favor. Cadê tu? Não baixei. Mas eu vou baixar. Baixar aqui. E vou te mandar, beleza? Beleza. Show de bola mesmo, precisando aí é só chamar. Abraço, valeu. Valeu, valeu. Tudo de bom.